Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o conceito de persona é definido como uma figura de compromisso que estabelecemos diante da coletividade. Para o Jung, a gente vai estar entre dois grandes coletivos, o inconsciente coletivo e a consciência coletiva. O inconsciente coletivo representa aquele campo das imagens arquetípicas e dos instintos, que na verdade a imagem arquetípica já é a manifestação do arquétipo, né? O inconsciente coletivo em si é arquétipo e instinto, essa polaridade, enquanto que a consciência coletiva vai estar relacionada àquele mundo de normas, valores, leis, aquilo que a gente entende como sociedade. Então, para o Jung, o sujeito está entre um mundo interno de imagens imortais e um mundo externo de valores, leis, obrigações, questões que o sujeito tem que se prestar contas com, né? Que a gente costuma chamar de sociedade. Curiosamente, esses dois polos em muitos momentos se cruzam de uma forma muito intensa. Mas isso não vai ser objeto de estudo, de discussão aqui desse vídeo, né? O que eu vou falar é sobre esse conceito de persona que está fortemente relacionado com esse polo da consciência coletiva. Jung vai dizer que a persona é uma forma de adaptação do indivíduo a uma coletividade externa. Então, a persona costuma ser aquele papel que nós desempenhamos diante da coletividade exterior, da sociedade. A persona está muito relacionada com os papéis sociais que temos diante da, da nossa vida comum. A profissão, por exemplo, é um exemplo bem forte de persona, porque para eu, por exemplo, adotar esse lugar de psicólogo, esse lugar de professor, esse lugar de pesquisador, eu tenho que vestir uma persona específica para isso. Então, a persona ela tem um lugar de importância dentro do equilíbrio psíquico, porque ela estabelece aquilo que é necessário para que consigamos estabelecer uma relação com a coletividade. Para viver em sociedade é necessário a gente vestir roupas a partir desse processo civilizatório, né? E essas roupas que vestimos são justamente essa ideia de personas que adotamos, né? É muito mais é muito mais próximo do que seria do fenômeno, a gente falar de personas do que persona em si. Porque a gente tem diversas posições que tomamos diante de contextos diferentes. A questão é o quanto essas posições estão dissociadas das nossas inclinações pessoais. E aí que vai surgir a persona como um problema. Então, a persona, ela envolve uma certa negociação que a gente faz com o mundo, mas a gente tem que se perguntar o quanto nessa negociação diante do mundo a gente não está excluindo partes muito importantes nossas. E aí que vai levar em conta que a persona, ela impede a expressão da individualidade do sujeito, em muitos casos. Então, a gente chega a dizer que a persona, ela, ao mesmo tempo que ela permite a relação com o mundo, ela oculta a gente. Então, por isso que a imagem da máscara, que é a origem da persona, da palavra persona, do latim, que quer dizer a máscara que os atores usam nas peças, né? Envolve essa ideia de esconder o rosto, ao mesmo tempo que projetar para fora uma determinada imagem. Tanto é que no texto O Eu e o Inconsciente, o 7/2 da obra completa do Jung, o Jung vai falar da persona como uma espécie de segmento arbitrário e ou acidental da psique coletiva. A persona a gente pode definir como um arquétipo, como algo que se repete na história da humanidade e que a gente utiliza a partir de um certo funcionamento psíquico, levando em conta a equilibração consciência e inconsciente. A persona a gente adota muitas vezes por um processo complexo que envolve a equilibração das nossas próprias disposições pessoais, da imagem que a gente quer projetar no mundo, levando em conta também a pressão de certos papéis sociais e valores que a gente tem que carregar vivendo em sociedade. Nessa equilibração instável se dá a configuração da persona.
Mas um ponto importante sobre isso é que o Jung define a persona como um segmento arbitrário da psique coletiva. A persona aparenta individualidade, mas é, na verdade, uma manifestação da psique coletiva. Que a gente entende como personas o professor, o médico, o psicólogo, a mãe, o pai, tem uma dimensão de persona também, né? O, esses papéis sociais que a gente desempenha são papéis coletivos. Eles se repetem, eles têm uma regularidade e há uma série de preceitos que são constituídos dentro de determinadas sociedades sobre o que é esperado para cada um desses papéis. E o desafio para a gente é levar em conta a necessidade de ter esses papéis, ao mesmo tempo que a gente sustenta uma relação de sustentar a nossa própria individualidade, apesar deles. Né? Então, a persona, toda a questão com a persona é a gente se desenvolver apesar dela. Mas os processos de neurose que podem ocorrer a partir da persona são variados. Um exemplo mais marcante deles é a identificação com a persona. Quando o sujeito se resume, se sintetiza somente a partir desse papel social que ele presta diante da sociedade. Um exemplo disso a gente vai ter no livro da Anis da Silveira, o Jung, Vida e Obra, que ela apelidava carinhosamente de Junguinho, que quando ela vai falar sobre um conto de Machado de Assis chamado O Espelho, de um homem que se identificava tanto com a imagem de alferes, uma espécie de guarda militar da época, que ele, ao se olhar no espelho, via a imagem borrada quando ela não correspondia com essa imagem específica que ele adotava de si, que era cristalizada com esse papel social de alferes. E é muito interessante esse conto do Machado de Assis, porque nele o Machado vai falar de uma ideia de que o homem teria duas almas, uma alma exterior e uma alma interior, o que nos leva a pensar de forma compensatória de que em relação à persona há outra figura no inconsciente que se contrapõe de forma a partir do mecanismo da compensação. A gente vai ver muitos textos que vão falar da noção de sombra como contraposta à noção de persona. E há uma lógica nisso, levando em conta que se a persona envolve uma seleção arbitrária de elementos da individualidade que querem ser expressados, mas que excluem outros elementos que não são adequados a essa expressão, leva-se em conta que a gente tem que excluir uma parte disso, e essa parte vai para o inconsciente e se amálgama na sombra. Mas o que o Jung vai destacar de forma compensatória à persona, no texto dele, O Eu Inconsciente, é na verdade a figura da imagem da alma. Se a gente usar o texto do Machado de Assis como fio condutor nessa lógica, a ideia de alma exterior está associada com a noção de persona, e a ideia de alma interior está ligada a essa imagem da alma, que é o que Jung chama de ânima e ânimos. Enquanto que a persona é uma figura de compromisso com a coletividade consciente, que diga-se de passagem que não é exatamente consciente, mas essa consciência coletiva, que envolve muitos processos de inconsciência junto, mas que não é radicalmente inconsciente como o inconsciente coletivo, essa persona vai estabelecer relação com a consciência coletiva, né? Enquanto que de forma complementar, compensatória, a ânima ou ânimos, essa imagem da alma, ela vai estabelecer uma relação com o mundo interior, o inconsciente coletivo. Então, em compensação à imagem da persona está a imagem de ânima e ânimos. Tanto é que, um exemplo, um homem que tem valores muito rígidos sobre a própria masculinidade, é muito tipo machão, por exemplo, vai ter constelado no inconsciente uma imagem da alma extremamente feminina e frágil. Então,
existe essa relação de compensação entre a imagem da alma, anima animus, e a imagem da persona, essa figura que a gente estabelece relação. Isso varia de uma forma intensa, mas Jung vai destacar, a partir dessa variabilidade, essas duas grandes formas de funcionamento, a ânima e o animus. E é isso, gente. Depois eu vou trazer mais conteúdos nesses vídeos, né? Eu tô colocando esses vídeos aqui no Instagram e no YouTube, né? Mas é isso. Fiquem acompanhando que eu vou postando mais.